Olá, sejam bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores. Começa agora o 6º dia de programação da 3ª semana Rede Pedagógica Educação Proativa, a sua formação continuada, 100% online, 100% gratuita e com certificado de participação, carga horária de 120 horas. Lembrando que as inscrições para essa formação gratuita continuam abertas. Inscreva-se e recomende a nossa formação para os seus amigos em semanarede.com.br. O site para inscrição semanarede.com.br. Não deixe de participar também de todos os sorteios que já foram lançados durante a semana. Nós temos no momento 7 posts oficiais já publicados. Em cada um deles você pode concorrer a prêmios. Basta seguir as instruções da legenda. Todos os sorteios serão realizados amanhã, dia 28, ao final da programação. Então, garanta aí a sua chance nesse sorteio, né? Chama aí todo mundo da sua família para torcer por você amanhã na última live da programação dessa semana de formação. Não esqueça também de acessar os conteúdos disponíveis na plataforma, no ambiente virtual de aprendizagem, rpead.com.br login. É lá que você garante o seu certificado. Precisando de ajuda, a equipe da Rede Pedagógica está à disposição. Você pode enviar uma mensagem no direct ou uma mensagem no nosso WhatsApp, ok? Estamos aqui para ajudar você, ninguém vai ficar para trás, ninguém precisa deixar de participar por não compreender a dinâmica do evento, tá bom? Aqui a gente vai te ajudar porque a gente quer que você participe, que você vivencie essa experiência de aprendizagem. Hoje, pessoal, nesse 6º dia de programação, nós teremos a participação da doutora Viviane Louro. Vamos falar de neurociência. Não tinha como faltar essa temática aqui. Vamos falar de neurociência, vamos falar de inclusão, relacionando esses temas com o tema central da nossa formação, que é educação proativa. Como é que você está refletindo sobre essa temática, hein? Durante essa semana? Que estratégias você já está elaborando para realizar uma educação de forma proativa, para desenvolver nos seus alunos, por exemplo, essa competência? Lembrando que a gente precisa fazer aquela autoanálise, né? Autoconhecimento e também essa análise do outro, né? Geralmente a gente analisa muito o aluno, a escola, a família, mas a gente não pode se esquecer desse olhar para nós mesmos, né? A primeira mudança, ela precisa acontecer na gente, para que depois a gente promova mudanças ao nosso redor. Muito boa noite, Luciane, Rejane, Jane, olha, até rimou, gente, Borges Faria, Elisalda, sejam bem-vindos, que bom que vocês vieram participar nessa noite de sábado da nossa formação, vieram participar ao vivo, prestigiar a nossa professora de hoje, né, que será a doutora Viviane Louro. Já já eu vou adicionar ela aqui na nossa transmissão, na nossa live. Aguardando aqui a solicitação de participação da professora Viviane Louro para que ela possa entrar ao vivo conosco. Boa noite, Márcia. Boa noite, Liana Nascimento, Sandy Cavalcante, Maria de Fátima Araújo, Luciane, também, Luciane, amo muito ter você aqui na Rede Pedagógica, viu? Silvinha Costa, adoro esse Instagram. E a gente adora te ver por aqui, Silvinha. Que bom que você faz parte da rede.
Rose Almeida, Vilma Fázio, Djalma Freitas, Misa Barbosa, Silvana Balduino de Jesus. A Ana Xavier, ó, lá do Recife, participando aqui conosco. Adelaide Lima, de São José do Rio Preto. Sejam todos muito bem-vindos. Já vou adicionar aqui na Viviane Louro, que já está conosco aqui na live. Vamos recebê-la, cumprimentá-la com aquele carinho de sempre que a gente tem aqui na rede pedagógica, né? Pelos profissionais que colaboram com as nossas formações. Oi, Viviane, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Tô ajeitando aqui, peraí. Acho que dá, Está né? ótimo assim. Pronto. Tem gente aqui, Viviane, de todo o país te acompanhando e também do exterior, né? Conta pro Legal. pessoal de onde que você está falando, Viviane. Eu tô aqui em Recife, aqui em Pernambuco. Só, gente, os professores, né, que ministram os conteúdos da Semana Rede Pedagógica também são profissionais que se encontram, né, em diferentes pontos do Brasil, às vezes até no exterior, como é o caso do professor Gilberto, que está lá no Canadá, né? Então, da mesma forma que vocês, público, né, da Rede Pedagógica, estão espalhadinhos aí pelo Brasil, os professores que participam aqui também. É por isso que somos uma rede. E, Viviane, quando a gente fala de rede, tem tudo a ver com o cérebro, não é verdade? Que o cérebro também é uma grande rede? Sim, o nosso cérebro é uma grande rede de sinapses, né? De neurônios. Se conectam o tempo inteiro. Excelente. E a temática, gente, do minicurso da Viviane são as neurociências. É assim mesmo, Viviane? Sempre no plural? Neurociências? Olha, antigamente se falava neurociências, porque entendia que eram várias ciências diferentes que estudam o cérebro. Tá. Esses dias eu estava vendo um livro e vi a capa neurociência. E aí até falei com a minha orientadora lá do doutorado, que a gente ficou amiga, né? E perguntei, tá certo? Tá? Ela falou assim, olha, agora tá falando neurociência, porque entende que tudo são várias abordagens, mas é uma ciência só, entendeu? Tá. E é a ciência de se estudar o cérebro. Então agora é neurociência. Entendi. Enfim. Ela tá assim, se tornando autônoma, né? Ao invés dela reunir Isso. várias ciências, ela tá se tornando uma ciência. Seria tipo isso? Seria mais ou menos isso, acredito eu. Ah, Eu fui surpreendida eu também. vou observar, né, agora também, se eu vou começar a ver essa mudança de nomenclatura. Quem tá assistindo aqui, a gente já pode ficar atento também, tá vendo só? A Viviane está compartilhando aqui conosco que, mais recentemente, né, a literatura aí científica, né, tem falado no singular, neurociência. E, de todo modo, quando ela reúne várias áreas do conhecimento, a gente poderia citar que áreas são essas, por exemplo? Assim, é porque assim, a neurociência, na verdade, é uma área meio neutra, porque assim, o foco dela é estudar o cérebro, né? Sério. Só que a gente estuda o cérebro, não só o cérebro, o sistema nervoso como um todo. Só que estuda-se isso em relação ao comportamento, ao aprendizado, às emoções, às patologias, né? E aí, dentro de cada área dessa, você tem sub-áreas. Então, se você vai falar, por exemplo, de neuroeducação, que é mais o nosso caso aqui, a neuroeducação é a junção justamente da psicologia, da educação e da neurociência, entendeu? Então, assim, cada área vai tá em diálogo com a neurociência. Então, o neuromarketing vai estudar justamente a parte de marketing, propaganda, Olha, tem até um junto com livrinho. a neurociência. Ah, que legal, né? Então, é nesse sentido que a neurociência ela não estuda o cérebro por estudar assim, aleatoriamente. Está sempre ligado a alguma coisa. Ela estuda como que aprende, como é o comportamento, como é o desenvolvimento, como são as doenças, né? Tá sempre ligando a um outro assunto. Isso.
Porque Isso o é uma outra estudo área. do cérebro propriamente dito como um corpo humano tá lá na anatomia, né? Exato, ele está dentro da anatomia, né? Quando uma pessoa vai fazer medicina, vai estudar tal. Agora, quando a gente fala da neurociência, ela se desdobra, entendeu? Você tem neuroanatomia, neurofisiologia, neuroquímica, né? A parte mais neurofuncional, a neurohistologia. Então, que assim, que a histologia vai ver só a parte microscópica. Então, vai pegar, sei lá, um tecido do cérebro e ver lá no microscópio para ver coisas muito pequenininhas que não dá para ver olho nu, né? A neuroanatomia vai ver mais a parte geográfica do cérebro, né? De onde estão localizadas as coisas. A neurofisiologia vai ver justamente o funcionamento fisiológico, neuroquímica, a parte mais dos neurotransmissores. Então, assim, por isso que são né? Se falava neurociências, porque são areazinhas, a neuroquímica vai estar ligado a pessoas da área de química, geralmente, né? Química orgânica, química biológica e tal. A parte de neurofuncional vai estar ligado a outras áreas. Então, assim, juntando tudo isso dá neurociência como um todo, né? Mas geralmente a gente vai compartimentando e os profissionais eles também vão indo para áreas específicas, né? Às vezes as pessoas falam assim: ah, você é da neurociência, lê essa tomografia aqui para mim. Aí eu falo: não, eu não sei ler isso aqui. Não, mas você não. Tá, mas assim, na neuroimagem é uma área, então tem gente que vai se especializar só em imagens, né? A parte de ressonância magnética, de tomografia e tal. Eu sou muito mais da área de neuro. Eu gosto de dizer que eu sou da neurociência cognitiva e comportamental, né? Então, o meu foco é estudar o comportamento humano, o processo de aprendizado humano. Então, eu tô muito mais ligada à neuroeducação, talvez, né? A neuroeducação, a neuropsicologia, eu gosto dessa área e muito mais voltada para uma coisa funcional, né? De entender como que funciona aquilo na prática do dia a dia da vida da pessoa, né? Tem aquelas pessoas que vão estudar o funcionamento daquilo mais do ponto de vista biológico. Quantos neurônios vai ter aqui, que neurotransmissor que passa por aqui, que faz isso, que faz aquilo e tal. Eu tenho um pouco desse conhecimento, mas meu conhecimento é mais voltado para a vida, entendeu? Para o dia a dia, assim. Então, assim, por que é importante eu entender como funciona a memória? Porque na sala de aula eu posso reparar se um aluno tem um problema ou não de memória e eu posso intervir com estratégia pedagógica, né? Então, é muito mais funcional, é o funcionamento para o dia a dia. Isso Então, a aí. minha área é mais dentro da neurociência cognitiva e comportamental, da neurofuncional, entendeu? Entendi. Né? Como você disse, essa área ela pode se mesclar com vários outros conhecimentos e apresentar de diferentes formas, né? Assim como o cérebro é um mundo, a própria neurociência, né, pode ser também um mundo de possibilidades, de áreas de estudo e etc. Muito bom. Na área da educação, Viviane, nós que somos assim professores, pedagogos, a gente ouve falar da neuroeducação, da neuroaprendizagem e tem aparecido também algumas especializações com o nome de neuropsicopedagogia, que é tentando juntar aí os conhecimentos dessas três áreas, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, verdade ou mentira? Vou te dizer uma coisa, aí você me diz se é verdade ou se é mentira. E a Tá, gente vamos ver escuta, se eu sei. vamos ver, eu acho que sim. A gente escuta muito no senso comum. Ah, porque o ser humano não usa nem 10% do seu cérebro. É verdade ou é mentira? É mentira. Isso é mentira. Ah, ainda bem. Não existe isso. Porque eu tava Não doida por existe. usar meus 90% que estão faltando. Pois é. Na verdade, a gente não consegue usar 100% do cérebro ao mesmo tempo. Mas a gente usa todo o nosso sistema nervoso para coisas diferentes, a gente vai usar áreas diferentes, entendeu? Então, se eu estou lendo alguma coisa, eu vou usar algumas áreas do cérebro. Se eu estou tocando um instrumento musical, eu vou usar outras, né? Se eu estou, sei lá, com medo, eu vou usar outras. Então, assim, a gente não usa 100% o tempo inteiro, mas a gente usa... eu gosto sempre desse exemplo da neurociência. Imagina uma casa, né? Você mora numa casa, por exemplo, com sala, cozinha, 3 quartos, 2 banheiros, uma casa grande, né?
você não está em todos os lugares da casa ao mesmo tempo, né? Você transita pela casa. Então, assim, e aí cada cômodo da casa tem a sua especificidade. Eu não vou comer no banheiro e eu não vou dormir na cozinha, né? Então, tem o lugar certo das coisas. Então, é mais ou menos assim. O nosso cérebro, ele é compartimentado. É como se cada cômodo da casa fosse uma área diferente que serve para alguma coisa específica. E dependendo do que eu vou fazer, eu vou acionar aquela área, como se eu fosse para aquele cômodo, né? Aí, de repente, aquele cômodo está ligado com outro cômodo. E aí, eles vão conversando entre si. Entende? Entendido. Excelente. Mais uma perguntinha de verdade ou mentira. Gostei. Vamos lá. É verdade que faz diferença usar o lado esquerdo ou direito do cérebro? Existe essa separação? Olha, não é que faz diferença usar um ou outro, porque a gente não usa um ou outro, a gente usa os dois sempre, ao mesmo tempo. Agora, eles têm funções diferentes? Tem, tá? Então, o hemisfério esquerdo, ele tende a ser mais, tudo que é mais lógico, mais racional, mais detalhista, mais analógico, tudo o esquerdo, né? Então, o esquerdo, ele tá ligado a um raciocínio mais lógico, né? Lógico, matemático, métrica, estruturas, coisas que são bem óbvias, que você explica tudo direitinho, assim, é o esquerdo, ele é lógico. E o direito é o oposto, entendeu? Então, o direito é mais holístico, mais arbitrário, ele é menos, tem menos regras, digamos assim, entendeu? Ele é mais intuitivo, tá ligado mais à intuição, às questões emocionais e tal. Então, as pessoas tendem a ter essa visão assim, se você é, sei lá, matemático, então você é do hemisfério esquerdo. Se você é pintor, você é do hemisfério direito. E não existe isso, porque quando você vai pintar alguma coisa, existem formas geométricas ali também, entendeu? Então, as formas geométricas, quem está articulando, entendendo e produzindo é o esquerdo. Então, por mais que tudo bem, a pessoa pode ser mais criativa, e a criatividade é sim mais do direito. Então, assim, ela vai acionar talvez mais a criatividade dela. Mas não é uma coisa assim, eu uso só o direito e o esquerdo tá lá dormindo, entendeu? Não existe isso, né? E é da mesma forma o contrário. O direito, por exemplo, ele tá ligado muito a uma questão assim de ver o todo da coisa, né? Então imagina uma paisagem assim, imagina um desenho que seja uma casinha, né? O meu esquerdo vai ver o quadrado lá da parede, o retângulo da portinha, o triângulo do telhado, ele vai ver todas as formas geométricas daquela casinha, ele vai ver que a casinha está no primeiro plano e atrás tem 5 árvores, as árvores são de tamanhos diferentes. Sabe, toda essa parte analítica da geometria, do desenho, da espacialidade, da lógica, é o meu esquerdo. Mas quando eu olho e falo, isso aqui é uma paisagem, olha, tem uma casinha, tem um rio, isso aqui me passa tranquilidade, tudo isso é direito. O direito está ligado a essa coisa do todo. O direito que vai olhar todas as formas geométricas juntas, juntar e falar isso é uma casinha, entendeu? Legal. Então, é bem assim. Então, assim, não tem como separar, entendeu? É mais direito ou mais esquerdo. Se eu não tiver... tanto que tem uma patologia que chama agenesia do corpo caloso. O que é o corpo caloso? O corpo caloso, eu devia estar com... Eu tenho uns cérebros aqui na Federal, mas devia ter trazido para casa para mostrar para vocês. O corpo caloso é uma região, é uma estrutura em forma de C, parece uma banana, assim, que fica entre os dois hemisférios. Então, imagina aqui, eu tô, né, um hemisfério, aqui é o meu direito e o esquerdo. É o contrário para vocês, esquerdo e direito. Eles são juntinhos, né? Se eu tirar um e virar assim, aqui forma um arco, Isso. né? Então, o corpo caloso é uma estrutura que liga os dois hemisférios, entendeu? Ele fica aqui encaixado, como se eu encaixasse um hemisfério aqui e encaixasse aqui. Tá. Ele é uma estrutura formada de axônio, que é para a informação passar de um hemisfério para o outro. Então, ele funciona como uma via mesmo de carro, de mão dupla, entendeu? A informação do direito vai para o esquerdo, do esquerdo vai para o direito, fica conversando através do corpo caloso. Tem uma patologia que é rara, mas que eu já tive um aluno assim, que chama agenesia do corpo caloso. A pessoa nasce sem o corpo caloso. Então, é um problema genético, né? É uma alteração genética, a pessoa nasce sem o corpo caloso.
Se ela não tem o corpo caloso, ela não tem comunicação entre os hemisférios, Tá. entendeu? Aí sim, o cérebro dela funciona ou no direito ou no esquerdo, entendeu? Nossa. E aí que você vê como que é complexo. Porque essa menina, por exemplo, uma vez, ela tinha 9 anos na época, ela estava fazendo, a professora de música estava fazendo aquele trabalho com ela, com aquela música, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, esqueci o nome da música, né? Da casa. E aí eles estavam lá cantando, tocando e tal, e aí depois a professora pediu lá fazer um desenho da casa e tal. E foi muito interessante de ver, porque ela conseguia desenhar o quadrado da parede, aí ela desenhou o triângulo em outro lugar da folha, a porta em outro lugar. Ela foi desenhando a casa toda fragmentada, espalhada pela folha, entendeu? E aí, as partes. Aí a professora falava assim, mas o que é isso que você desenhou? Aí ela falava assim, é a casa. A professora, mas onde está o teto? Ela apontava para os lugares certos. Mas ela não conseguia perceber que não estava junto o desenho, entendeu? Porque justamente não tem essa comunicação. Ela estava muito mais no esquerdo, digamos assim, vendo as partes, mas o direito que junta tudo e cria a ideia do desenho como um todo, ela não conseguia fazer, entendeu? Entendi. Então, assim, é aí que a gente vê como, na verdade, os dois hemisférios estão sempre conversando, né? Excelente. Mais uma última perguntinha aí, de verdade ou mentira, né? O cérebro, ele muda de tamanho ao longo da vida. Quando a gente envelhece, é verdade que ele diminui? Não é bem diminui, porque assim, o cérebro é formado de células, certo? Assim como tudo no nosso corpo. As células do cérebro, né, do nosso sistema nervoso, são os neurônios. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo o neurônio, né? Então é comum a gente perder massa também encefálica. Agora é muito pouco, a ponto de falar assim que, nossa, diminuiu o tamanho do cérebro. Não, a não ser que de fato você tenha uma doença. Aí você tem uma demência, uma doença neurodegenerativa do cérebro. Aí sim, a pessoa pode, né, acabar tendo uma redução muito grande de neurônios e de massa encefálica, né? Mas naturalmente assim, não é uma coisa que se tem uma percepção absurda, né? Entendido, então. Obrigada, professora, por participar desse bate-bola, né, aqui com a gente, porque são curiosidades que fazem parte do nosso dia a dia, né? E é muito bom ouvir uma pessoa que entende, que pesquisa a respeito, poder responder, para a gente não sair só replicando, às vezes até em verdades, né, que a gente escuta por aí. E tratando um pouco mais, né, então, do tema, né, que a gente trouxe a questão da neurociência e a educação proativa. A proatividade é uma característica, a gente costuma dizer uma qualidade, né, do indivíduo. A gente pode dizer que é uma habilidade que nasce com o sujeito, ou que a gente pode aprender? Por exemplo, a gente é proativo ou a gente aprende a ser proativo? Então, essa é a pergunta que todo mundo sempre faz, né? Tudo que a gente é, o que a gente faz, o que a gente gosta, a nossa personalidade, os nossos gostos, nasce com a gente ou a gente vai adquirindo durante a vida, né? E a neurociência já provou que é assim, é meio a meio, sabe? Então, nós temos sim predisposição de nascimento. Tem um fator genético para tudo, tá? Para comportamento, para habilidades cognitivas, para inteligência, enfim, para personalidade. Tem sim algo que é genético. Só que a gente tem que entender que o genético sozinho não acontece nada, entendeu? Eu ter uma predisposição genética para alguma coisa, seja ela boa ou ruim, não significa que ela vai se manifestar na minha vida. Eu vou precisar ter o meio ambiente para fazer aquilo florescer ou morrer, entendeu? Então imagina que você tem, sei lá, uma criança que geneticamente nasce com uma super predisposição musical, por exemplo. Uma criança que desde pequenininha canta e é afinadinha, e você percebe que ela já gosta de
presta muita atenção nos sons, fica batendo ritmo o dia inteiro. É uma criança que você vê que tem uma predisposição musical. Se essa criança nunca for colocada numa escola de música, se sempre que ela estiver cantando, alguém falar, para de cantar, porque, sei lá, não é pra você cantar, vai fazer tal coisa. Você percebe que isso ela não vai virar um músico porque ela nasceu com uma predisposição musical, né? Para isso aflorar e lapidar, ela vai precisar estudar, ela vai precisar se dedicar, ela vai precisar ter contato com músicas, né? Então, isso é para tudo. Isso são para as coisas boas e ruins, né? Até comportamentos criminais, por exemplo, é uma coisa que eu estudo muito. Comportamento violento, assim, né? Eu gosto muito dessa área de neurocriminologia. E até para comportamentos, assim, mais criminais, abusivos, violentos, tem predisposição genética, né? Tem muitas pesquisas mostrando, por exemplo, pessoas que têm linhagem de famílias, assim, que já tiveram vários assassinos na família, entendeu? Então, existe. Só que também é aquela coisa. A pessoa pode até nascer com uma predisposição para ser violenta, mas se ela for educada num lar amoroso, ou se a família desde pequeno vê que ela já tem essa predisposição para violência, tratar, for fizer terapia tal, a possibilidade disso diminuir e não aflorar é muito maior do que se ela estiver num lar violento, entende? Então, assim, a pessoa ter a predisposição, seja para algo bom ou ruim, não é garantia de que aquilo vai, de fato, se manifestar na vida dela, entende? Mas existe, sim, a relação da proatividade, né? Você falou. Eu entendo que a proatividade está muito ligada a essa questão da motivação, né? E do interesse e tal. Você pode reparar, tem bebê de berço que já é assim, virado, né? Já quer sair do berço, já quer olhar tudo. O adjetivo, virado. A gente que é professor, virado. Tem aluno que chega na escola já é virado. Virado, é virado. Tem aquele que só olha e fala, meu Deus, você piscou, ele já tá no teto, né? Te pendurando. Percebe? Isso é da criança, isso é muito dela, porque às vezes é bebê, entendeu? Pequenininho, já tá assim, não deu tempo de aprender, né? E você vai ter aquelas crianças que já são mais quietinhas. Aquela criança que se ela tiver um brinquedinho dela lá, fica lá horas e não é muito de brincar com os outros, ela é mais quietinha. Então, isso é dela, isso nasce. Mas se eu pegar essa criança que é quietinha e incentivar, né, ela ser curiosa, ela vai ser mais proativa, entendeu? Então, tudo depende do incentivo que eu dou. Mas eu vou dar uma problematizada no que você falou aí agora, né? Porque essa coisa de que as pessoas têm essas características desde pequena, a gente observa na sala de aula. Mas quando a gente é, por exemplo, mãe, quando a gente vivencia a maternidade até mais de uma vez, aí aqui eu vou falar de mães que têm mais de um filho, a gente consegue identificar exatamente, geralmente os filhos costumam ser diferentes. Eu tô falando aqui da minha experiência, tá? Não vou generalizar não, mas a minha experiência. Eu tenho 2 filhos, eles são muito diferentes, né? Um nasceu virado e o outro é mais quietinho, né? E a gente costuma dizer que eles recebem a mesma educação. Mesmo que não seja uma verdade absoluta, porque as pessoas não vivenciam o mesmo meio da mesma maneira, né? Sim. E aí pode acontecer de se tornarem 2 adultos, né? Com certa conformidade, com mais semelhanças do que diferenças, né? O quanto que essa questão do meio influencia e não influencia. Porque a gente às vezes costuma ouvir dizer, eu acho que eu vou me expressar melhor assim. Quando a gente tem, assim, adolescentes ou adultos que apresentam comportamentos, né, disfuncionais, que não são desejados na sociedade, a gente sempre vê pais e mães falando assim, olha, mas eu ofereci a mesma educação para os 2. Será que aí, nesse ponto, é a questão genética que está pesando de um ou de outro? Então, é mais ou menos, é muito complexo isso. Há casos, sim, que a genética é muito forte, principalmente em casos de fato disfuncionais. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo, né? Como eu falo que eu estudo muito sobre essas questões de comportamento violento. Por exemplo, o psicopata se nasce psicopata, entendeu? Então, ele tem uma alteração genética, ele tem uma alteração funcional do cérebro, estrutural do cérebro dele. Então, às vezes, você pega uma criança que já tem essa predisposição, você pode dar o amor e o carinho que foi, e é melhor, e mesmo assim ela se torna uma pessoa
com sérios problemas comportamentais, entendeu? Porque isso é patológico. Então, a gente está falando, aí a gente tá falando de patologia. Tirando a patologia, né, qualquer uma, e indo para uma coisa mais do comum, sem uma pessoa sem patologia, de fato o ambiente ele influencia muito. Mas é interessante, porque as pessoas falam assim, eu dei a mesma educação, estudaram na mesma escola, tal. Mas por mais que a gente ache que está dando a mesma educação, ainda mais se forem filhos com idades diferentes, né? Não tá dando a mesma educação, você entendeu? Porque assim, se eu tiver um filho de 2 anos e um de 3, o de 3 já tem 1 ano a mais de história de vida do que o de 2. Ele já teve mais influências e outras influências que o de 2 não teve. Então já não é a mesma educação. E a gente tem que entender que a educação não é só em casa, entendeu? A gente tem, eu posso dar os mesmos princípios, falar assim, ó, não vamos roubar, não podemos roubar, certo? Eu ensinei para os dois. Só que assim, eles vão para a escola, eles conhecem outras pessoas, eles assistem filme, desenho. Ou seja, a educação que a gente tem, a gente não recebe influência só de pai, mãe ou de quem cuida da gente. A gente recebe influência 24 horas do mundo todo, entendeu? Da internet, das redes sociais, da televisão, do amiguinho, da professora, blá, blá, blá. E aí sim a personalidade vai fazer diferença. Por exemplo, se eu sou uma pessoa já, né, mais virada, eu sou aquela pessoa mais assim, né, que eu sou mais arteira, eu gosto do perigo, eu gosto, né, eu gosto de aprontar, eu gosto de... Provavelmente eu vou ter amigos assim, entendeu? Quando eu for para a escola, o meu grupinho vai ser de gente como eu. E aí a tendência, por exemplo, para eu ir fazer alguma coisa errada, sei lá, vou matar a aula, é muito maior do que o que é quietinho, que gosta de ficar estudando 10 horas por dia, entendeu? Então, aí vai falar assim, aí o pai vai falar assim, nossa, esse daqui só estuda, esse aqui mata a aula, esse daqui briga com todo mundo. Eu dei a mesma educação para os dois. Ok, ele deu o mesmo ensinamento, os mesmos valores. Mas como o cérebro dos dois é muito diferente, eles vão se conectar com coisas diferentes, se interessar por coisas diferentes. E essas coisas fora da casa também vão influenciar a pessoa, né? Então, o que gosta super de estudar vai ficar no YouTube procurando, sei lá, vídeos de como estudar melhor, ou vídeos de arte, porque ele é todo sensível e ele quer essa coisa. O que é mais arteiro, ele vai, sei lá, esporte radical, ele vai para aquilo que justamente tá na essência da personalidade dele, entendeu? Excelente. Então é uma falácia achar que a gente dá a mesma educação, quer dizer, mesmo gêmeos, entendeu? Mesmo gêmeos. Porque o que a gente tem que entender é que, assim, eu sempre brinco isso com meus alunos e aí eles começam a ficar em crise, né? Quando eu dou as aulas de neuro. Porque, tipo, eu sempre falo assim, olha, existe algo aqui fora no mundo, existe algo real aí. Porque a gente não sabe muito bem o que é, porque a realidade ela é construída por cada cérebro, entendeu? A realidade vai depender de como o meu cérebro interpreta aquilo que eu estou vivendo, entendeu? E se eu interpreto aquilo que eu estou vivendo de uma certa forma, eu vou acreditar naquilo e aquilo vai me influenciar. Então, eu dou um exemplo, assim, né? Por exemplo, imagina que um pai, uma família meio disfuncional, tem um pai alcoólico, né? Acho que hoje alcoolista, acho que mudou o termo. Mudou também. Tem uma pessoa que... Gente, todo dia muda, né? A gente tem que ir se adaptando. Ai, é complicado. Mas, enfim, alguém que bebe muito, né? E aí tem 2 filhos, gêmeos. Vamos pegar gêmeos, entendeu? Gêmeos idênticos. 2 filhos gêmeos idênticos, né? E aí esse pai bebe muito, essa mãe bebe muito, e quando bebe fica violento, bate, quebra as coisas, tal, entendeu? Aí, vamos supor que uma dessas crianças, quando acontece isso, sente muito medo, entendeu? E a outra criança, quando acontece isso, sente muita raiva, entende? Reações Percebe que são emoções diferentes. A gente não sabe o que os acontecimentos vão gerar de emoção nas pessoas, entendeu? Aquela que sente muita raiva pode, de repente, começar a ter comportamento, sei lá, de bater nos outros, de fazer bullying, de querer expressar aquela raiva e começar a se tornar uma pessoa, sei lá, agressiva. O que tem muito medo pode se fechar muito e se tornar uma pessoa muito submissa, muito insegura, percebe? Então, assim, como cada um está interpretando, o acontecimento é o mesmo, a pessoa está passando pela mesma situação, mas como cada um está interpretando, pode ser diferente. E aí, nessa interpretação, que o cérebro vai se construindo, entendeu? De repente, essas 2 aí, quando cresce,
né? Aí, de repente, você tem um que, sei lá, vira alcoolista também, vamos supor, que tem muito medo. Ele é tão inseguro e vai crescendo tanto com essa coisa assim, ah, não tenho a figura do meu pai, porque meu pai, não sei o quê. Aí ele tem essa visão mais lamentosa da vida, porque a minha infância, porque eu apoiava, tarará, tarará, e ele é medroso, aí ele não se arrisca na vida, aí ele não consegue as coisas porque ele não se arrisca, tarará, tarará. Começa a entrar em depressão, tarará, começa a beber também. Porque a gente sabe que bebida também tá ligado à genética. Então, talvez também os dois tenham, entendeu? Aí ele começa a beber também e vira igual o pai. E de repente o outro que sentiu raiva, entendeu? Ele se emancipa mais rápido, ele sai de casa e fala, eu não vou me permitir ficar nesse lugar. E aí ele vê que a família dele passou por tudo aquilo e ele vira um cara assim com ódio de bebida, entendeu? Então, quer dizer, você fala, ó, gêmeos da mesma mãe, mesmo pai, passaram pela mesma situação, mas como cada um interpretou, pode mudar o futuro de cada um. Pode virar ter o mesmo futuro do pai e o outro pode virar uma pessoa totalmente contra a bebida, entendeu? Claríssimo. Por isso que assim, não tem como dizer que, mas isso serve pra gente que dá aula também. A gente fala, nossa, mas eu dei o mesmo conteúdo, como que esse tirou 10 e esse tirou 0? Então, só que assim, você deu o mesmo conteúdo, mas o cérebro de cada um não aprendeu o mesmo conteúdo, aí, entendeu? Na sala de Cada aula, um aprendeu. na sala de aula, essa heterogeneidade é muito maior, porque são pessoas que não têm a mesma genética, não são da mesma Sim. família, não têm a mesma vida em casa, as mesmas condições familiares, né? Tem uma Questão história cultural, completamente diferente na mesma sala de aula com você dando aula. A gente sim. nivelar a expectativa a respeito dos nossos alunos, então é um grande erro, né, Viviane? É um dos maiores erros que a educação pode ter, na minha opinião, entendeu? É nivelar no sentido de achar que só porque eu dei o conteúdo, então conteúdo dado é conteúdo aprendido. Isso não existe, entendeu? Eu posso ter passado uma informação, entendeu? Inclusive, eu nem acho que a gente ensina conteúdo nenhum. Eu acho que a gente passa informações, entendeu? O conteúdo vai ser construído pelo cérebro do aluno, entendeu? Ele vai pegar aquela informação que eu tô dando, vai juntar aquilo com todas as informações que ele tem da vida dele, desde que ele nasceu, de tudo que ele viveu. Aquela informação nova vai juntar com esse monte de coisa da vida dele já na cabeça dele, vai virar sei lá o quê. E vai virar um resultado aí, entendeu? Compreendi. Mas, assim, é isso. Não tem como a gente falar assim, mas eu dei, ele tinha que ter aprendido, porque não existe isso. Por isso que eu sou muito contra esse sistema de ensino que a gente tem, não só de nivelar, mas de dar avaliações iguais para as pessoas. Não é possível avaliar as pessoas da mesma forma. Quando a gente tem, entendeu? 30 alunos e a gente vai submetê-los a uma mesma prova. Imagina, então, quando isso vale, quando isso determina o seu futuro, como é o caso de processos seletivos que determinam se você faz ou não uma graduação, como é o caso do Enem, né, no Brasil, e dos concursos públicos, que também definem se você vai poder ocupar ou não um posto de trabalho, né? Sim. Não tem nada. Nossa, nada pode ser pior que isso, entendeu? Eu acho que a gente teria que avaliar as pessoas pelas habilidades delas, pelo que elas absorveram daquelas informações e como que aquilo virou algo que pode ser útil para a vida dela, entendeu? Tanto que assim, eu gosto muito de dar avaliações, como é que eu falo? Aplicadas, entendeu? Então eu gosto muito assim, eu dou trabalho, conteúdo para os alunos, as informações, tudo, durante o semestre. E aí, no final do semestre, por exemplo, eu faço uma simulação, eu dou um caso. Vamos supor que você é professor de uma escola X, aparece na tua turma um aluno de tal idade, com essas características, tarará, tarará, e você tem que preparar uma prova para ele. O que você faria? Entendeu? Porque aí, sim, ele vai pegar tudo que ele tem de conteúdo, inclusive não só da minha aula, entendeu? Não só o que ele aprendeu na minha aula, e vai resolver um problema. Aí eu posso ver se ele consegue articular os conteúdos, se ele memorizou alguma coisa legal da aula, entendeu? Do que eu falar, daquela típica prova de pergunta e resposta, de múltipla escolha, entendeu? Certo ou errado. Eu particularmente não gosto muito. Excelente. Essa avaliação objetiva, então, já está claro, né, que ela realmente fica tentando nivelar as pessoas e que realmente não é o ideal. A gente já tem algumas discussões a respeito disso no meio educacional, mas a gente encontra muita dificuldade de colocar em prática, né? Porque a gente geralmente tem um número grande de alunos, a gente precisa ter um sistema
que de alguma maneira pareça justo, e as coisas subjetivas, elas podem não parecer muito justas às vezes, né? Agora, Isso e é quando a difícil. gente começa a dar nota para o comportamento do aluno? Você que é uma estudiosa do comportamento. Hoje eu fui à reunião de pais do meu filho mais novo, né? E lá existe uma composição da nota. Tem a nota da prova e tem uma nota atitudinal. Geralmente, o professor faz da nota atitudinal uma nota de disciplina. É assim, conversa, não conversa, entrega tarefa, não entrega tarefa. Essa é a nota atitudinal nas escolas. Como é que a gente pode, né, avaliar comportamento? Já que as pessoas são tão diferentes, Viviane, dá uma luz pra gente. Olha, eu nunca pensei exatamente sobre isso, assim, no critério de avaliação, em termos de usar isso como um crivo para dar nota, para que, enfim, eu não passe, Eu não não faço sei tal. se é uma questão muito particular da escola aqui. Eu até peço para os professores colocarem aqui nos É, comentários se vocês têm feito essa avaliação, né? Que considera tanto o resultado na prova mesmo, como a questão atitudinal do aluno. Geralmente também, Viviane, é uma nota de participação. Só que o que é sim, participação? É perguntar, porque tem um que participa, só ele ali, e tem outro que vai participar de forma mais extrovertida, né? Não existem participações diferentes também? sim, sim, sim. Eu acho que seria mais interessante se fosse, por exemplo, algum. Para começar, eu acho que não tinha que ter nota, né? Nenhuma. Mas assim, Pronto. seria mais interessante. Pronto, já respondemos. Seria mais interessante, ao meu ver, ter algum tipo de avaliação por interesse, sabe? Não por participação nesse sentido de, ele pergunta, ele vem na frente, ele, né? Mas o interesse da pessoa não necessariamente é expresso pelo comportamento que todo mundo vê. Você pode ter um aluno extremamente quieto. Eu me deparei com isso agora na faculdade, né? Eu abri a minha disciplina de neurociências para o turma de música, pedagogia e psicologia. Tá. E aí tinha uma menina lá, bem quietinha. Ela estava sempre quietinha no cantinho dela, não sei o quê. E tem, né? Sempre tem aqueles assim que são muito brincalhões e falam mais com a boca, e perguntam o tempo inteiro. E a gente tende a justamente achar que esses são melhores, ou estão aprendendo mais, ou estão mais interessados. E o quietinho tá lá, ou não tá gostando tal. E aí eu não sei como é que foi um dia lá que um dos meninos desse que é mais virado, gostei do termo desse, né? Pegou e olhou pro caderno da menina e falou assim: Meu Deus do céu, o que que é isso? Da menina quietinha, né? E até tirou uma foto e pôs no grupo, falou: gente, isso daqui é uma obra de arte. Entendeu? A menina super quietinha, ela desenhava tudo que eu falava dos slides do cérebro, ela desenhava em detalhes, com cores, com coisas, e punha seta, e punha brilho. Gente, o caderno dela parecia um livro de anatomia. Lindíssimo, entendeu? Lindíssimo. Ela falou assim: não, eu só estudo assim, em casa, eu fico refazendo todo o material. Tudo. Eu falei assim: meu Deus do céu, dá muito trabalho fazer isso que você faz, entendeu? Então, quer dizer, é uma menina que, né, aparentemente não tinha, ela não participava muito da aula, mas assim, ela tinha um grande interesse pelo assunto e pela aula, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que tentar avaliar sempre as pessoas individualmente, não por um padrão que a gente estipula, o que é ter interesse, o que é participar, o que é ser quietinho, o que é ser um bom aluno, entendeu? Porque a gente também tende a gostar muito, assim, do aluno quietinho, né? O aluno que não dá trabalho, o aluno que não A questiona, o letra aluno que não briga, bonita, né? a letra bonita, o aluno perfeito, que não é o aluno que existe, né? Mas a gente quer esse aí. E é engraçado, porque, por exemplo, às vezes aquele aluno quietinho, aquele parado, aquele que aparentemente não dá nenhum problema, ele pode estar com sérios problemas. Ele pode ter um déficit de atenção, ele pode ser uma criança que é abusada em casa, ele pode ser um menino com até um nível de autismo e a gente não percebe, a gente tá achando lindo porque o menino não dá trabalho, né? E às vezes você pode ter um aluno super arteiro, tal, que a gente fala, esse menino, isso aqui. E ser um aluno extremamente criativo, ser um aluno que justamente ele é tão assim criativo que esse modelo de ensino todo quadradinho não cabe para ele. E aí ele começa a bagunçar, ele começa a fazer outras coisas e a gente acha que ele é um mau aluno, entendeu? Ou que ele tem problema. É complexo isso, né? Eu brinco, assim, é claro que ninguém quer um aluno, assim, transgressor, vândalo, a gente não tá falando disso. Mas eu sempre brinco assim que eu, particularmente,
gosto dos alunos mais de comportamento mais difíceis. Porque os que têm comportamento mais difícil, assim, que são mais intransigentes, que são mais questionador, que são mais, né, que tem esse perfil, assim, geralmente são pessoas que tendem a fazer muita diferença no mundo, entendeu? Porque não são pessoas tão passivas, né? São pessoas que não aceitam certas coisas, são pessoas que têm muita personalidade forte, né? Pessoas com personalidade muito forte tendem a ter essa coisa mais de embate, né? E eu acho isso muito legal, entendeu? Agora, a questão é a gente saber direcionar isso, né? Se a gente parar para pensar, eu sempre penso assim, né? Que assim, o aluno transgressor, de uma certa forma, é bom, ele precisa existir, porque se não tiver transgressão nenhuma no mundo, nada muda, né? Se a gente parar para pensar, todos os grandes líderes aí que fizeram alguma coisa pelo planeta eram transgressores, né? Malala tomou um tiro porque ela queria estudar, ela estava sendo uma transgressora daquela cultura naquele momento, entendeu? Então, às vezes, a gente tem esse aluno, né? É aquele aluno, meu, ele gosta de pichar. Cara, ele é um artista, entendeu? Ele não gosta de escrever redação e nem fazer conta matemática. Quem sabe a praia dele não é ser um artista de rua, você entendeu? Então, assim, eu acho, né, que a gente tem que saber ler um pouco o comportamento da pessoa e, né, você fala assim, aquele é briguento, tudo ele arruma confusão, tudo ele vai lá na diretoria reclamar, tudo ele reclama. Ótimo, ele pode ser um grande líder de uma comunidade, ele pode ser um grande líder político, ele pode ser uma pessoa que vai ser, né, que vai fazer muita diferença e falar pelos outros. Então é saber direcionar o comportamento, ao invés de falar assim, ele é chato, ele fala isso, ele não estuda, ele só fica pichando, né? Eu acho que é por aí o negócio. Entendi, Viviane, mas agora eu vou te pôr numa sinuca. Olha, eu até fixei o comentário aqui da Elka Maria Ferreira Santos. Professor tem preferência, né? A gente costuma dizer que não existe aluno preferido, mas nós somos seres humanos e a gente se identifica mais com umas outras pessoas e menos com algumas, e isso é normal, né? Ela disse assim, ó, eu prefiro os alunos interativos, tá? E você disse agora que prefere os alunos com comportamento difícil, né? Que geralmente é visto como um comportamento difícil, é isso? Pode me corrigir se eu estiver errado. Não, o que eu tô querendo dizer é que assim, eu gosto muito desses alunos assim que se colocam, entendeu? Você fala uma coisa que eu não concordo, não acho, que briga pelos seus direitos, que fala assim, eu não acho que isso é um problema. Porque tem gente que vê isso como um problema. Tô colocando aqui os exemplos. Então eu vou simular aqui que eu sou uma professora que gosto mais dos alunos certinhos, aplicados, letrinha redondinha, etc. Será que a gente gosta mais daquilo que a gente acha que parece mais com a gente? Eu acho que sim. Freud já falava disso há muito tempo. Com certeza. Com certeza. E a gente tem a se projetar sempre. A gente não tem que fazer esse exercício. Então, quando o aluno está incomodando demais a gente parar, olhar para aquele aluno e falar, poxa, ele é tão diferente de mim, eu acho que é por isso que eu estou incomodado. Sim, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Porque eu acho que... Né? E aí é uma coisa... Você manifestou, né, que gosta do aluno assim, eu vi você como aluna, né? Sou eu. Eu falei, eu sou briguenta. Ela gosta dos alunos que são como ela, né? Que se posiciona, que fala, que acontece, que não deixa barato, né? Que realmente, assim, aparece, se manifesta, tem opinião. E, às vezes, o aluno que a gente não gosta, que realmente não está atingindo a nossa expectativa, é aquele que é muito diferente da gente. E a gente precisa ter esse olhar que acolhe, né? Um olhar acolhedor para as diferenças, na verdade? Total. E eu sempre falo, é legal você ter falado sobre isso, porque como eu trabalho muito também no tema de inclusão nas minhas aulas, a gente tem algumas aulas que a gente para justamente para falar sobre essa coisa de preconceito, dos rótulos. Aí eu faço até algumas atividades interativas, assim, né, para depois a gente questionar tal, algumas coisas. E aí, eu sempre falo, gente, a questão é, nós somos humanos, nós somos seres humanos, nós fomos criados numa cultura que é numa sociedade que é preconceituosa, tem todos os problemas do mundo, entendeu? Então, não dá para dizer, eu sou um ser sem preconceito. Não existe isso. A gente é e todo mundo vai ser, entendeu?
O que é importante é eu começar a perceber quais são esses meus preconceitos. E uma coisa é, eu não gosto de tal coisa, eu não gosto de tal pessoa, eu não gosto de tal tipo de pessoa. Isso não me dá o direito de tratá-la diferente. Isso não me dá o direito de maltratá-la, entendeu? E aí eu bato muito isso na tecla para os alunos, né? Eu falo assim, olha, você pode não gostar de, sei lá, uma pessoa que tem uma religião X, vamos dar um exemplo meio neutro, né? Uma pessoa que tem uma religião X porque é uma religião diferente da sua. Ok. Você não é obrigado a gostar da religião dela e nem de nada. Mas você não pode tratar ele como aluno diferente de um outro aluno que tem a mesma religião que a sua. Entendeu? Você não pode, só por causa disso, aí, assim, qualquer coisa, o aluno pergunta, você ignora ele, porque não vou me com cara dele. Isso não. Entendeu? Então, eu acho que é por aí, é a gente perceber, né, onde estão os nossos preconceitos, onde estão as nossas dificuldades de lidar com as pessoas e saber separar o que é pessoal do que é do meu profissional, entendeu? Eu posso, nossa, odiar meu chefe, mas assim, ele é meu chefe, eu vou ter que trabalhar com ele. Se ele me chamar para uma reunião, eu vou na reunião, entendeu? Preciso sair para tomar café com ele depois, chamar para o meu aniversário. Mas naquele ambiente a gente precisa se respeitar. Então eu entendo muito essa relação profissional, entendeu? Que mesmo que você tenha de repente, alunos que você ou não gosta da personalidade, ou, enfim, de alguma coisa dessa pessoa, ele está na sua sala e naquele momento você tem que tratá-lo como trataria qualquer outra pessoa, né? Excelente. Agora, eu acho sim, que a gente tem os nossos pupilos preferidos. Assim como os alunos também têm seus professores preferidos. A gente teve, né? Verdade. Não tem como. E provavelmente os alunos Afinidade. também, né, preferem aqueles professores com os quais se identificam. É uma coisa até óbvia, né? Sim, Um aluno mais é óbvio. interativo vai gostar de um professor mais alegre, mais brincalhão, que compreende, né, Sim, o jeito dele. Mas a gente precisa estar sim. acima dessas preferências para exercer, né, o magistério, para exercer a educação. E para que a gente possa identificar isso, é muito importante o autoconhecimento, a gente olhar para a gente antes de julgar o outro, né, Vi? Sem dúvida, sem dúvida. E eu sempre falo assim, terapia para mim tinha que ser obrigatório para pessoas que trabalham com pessoas, entendeu? Porque você não precisa ter algum tá em depressão ou ter algum transtorno mental para buscar terapia. Você só precisa estar vivo. Porque viver já é difícil, entendeu? Então todo mundo tem problema na vida, todo mundo, né? E todo mundo tem traumas de infância, todo mundo tem histórias, todo mundo tem coisa mal resolvida, né? Então, a gente perceber essas coisas, elas, né, e trabalhar essas questões ajuda muito justamente para a gente não projetar e não, né, não jogar em cima do outro coisa que não é dele. Né? Pois é, bora para terapia professorada, né? Coloca aí como meta de vida, ainda para esse ano, não deixa para o ano que vem, não, né? Procurar um profissional da saúde, aí da psicologia, geralmente o psiquiatra encaminha, né? E bora fazer terapia, que com certeza vai nos ajudar aí, tanto na questão profissional como nas questões pessoais. Esse primeiro bloco, gente, do mini curso aqui com a doutora Viviane Louro, a gente está encerrando esse primeiro bloco, que foi muito legal, né? Cheio de conversas, assim, polêmicas, mas necessárias. A gente vai fazer um pequeno intervalo para assistir a videoaula, né? A primeira videoaula que a professora Viviane gravou pra gente, onde ela traz conceitos de uma forma assim mais organizada, didaticamente, né, como a gente está acostumado mesmo, como uma aulinha sobre esse assunto de hoje. E a gente retorna às 20 horas e 35 minutos para um segundo momento ao vivo, onde a gente quer vocês participando. Aqui a gente gosta de aluno participativo. E gostamos dos que ficam quietinhos assistindo também, mas pelo menos clica aqui no coraçãozinho e deixa um like aí pra gente saber que você tá ligado aqui na gente. Vamos assim, Viviane? Todo mundo vai pro YouTube agora assistir a videoaula e às 20 horas e 35 minutos a gente retoma ao vivo aqui no Instagram e no Facebook da rede. Até daqui a pouco. Beleza. Tchau, até daqui a pouco. Tchau. Ei, gente, vocês gostaram? E aí, me fala, você é do time aluno participativo, aluno virado ou aluno comportado? Eu confesso que eu tenho dificuldades de lidar com um aluno que é muito virado, porque eu fui uma aluna mais comportada, mais quietinha, mais aplicada. Mas eu reconheço que todas as pessoas são pessoas de valor e que são
diferentes, né? E a experiência da vida mostra pra gente que a gente precisa amar também as pessoas que são diferentes. Eu aprendi isso principalmente na maternidade. Quando eu tive, por exemplo, o meu caçula, que é super diferente de mim, né? Então, assim, eu vejo que ele é um aluno que conversa mais na escola, que é mais desorganizado com os materiais, mas extremamente inteligente, empático com as pessoas. Então, isso me fez refletir também sobre as minhas preferências, né, como educadora. Coloca aí nos comentários, você gosta mais dos alunos virados ou dos alunos comportados? Não precisa, não é gosta mais no sentido de amar mais, de atendê-los melhor, não. É uma questão de identificação. Porque, como disse a Viviana, né? A Viviane Louro, a gente precisa ter uma postura profissional, a gente precisa saber deixar de lado essas preferências pessoais. Mas estou vendo que está bem dividido aqui nos comentários, ó. Teve gente que se identificou mais com o aluno quietinho, comportado. A Rejane, ó, eu era uma aluna quietinha, tinha um caderno bem caprichado. A Clarice, eu sou virada, o importante é respeitar. A Rose, converso a aula toda. Rose, que bom que você faz parte da rede. Aqui tá liberada a conversa paralela. Enquanto a live está acontecendo, vocês podem conversar à vontade. Ninguém vai levar a ocorrência, ninguém vai ser retirado de sala aqui na rede pedagógica. Ó, tem gente que gosta aqui mais dos virados, a Gleide dos comportados. Ah, gente, que coisa boa, né? Por isso que é importante essa diversidade. Essa diversidade dos alunos está também no corpo docente da escola, né? A escola não pode esperar que todos os professores sejam iguais, assim como os professores não podem esperar também que todos os alunos sejam iguais. Muito legal os comentários de vocês. Mas, ó, não vamos perder o time, não. Todo mundo para o YouTube da Rede Pedagógica assistir a videoaula da professora Viviane. Deixa seu comentário, seu like, se inscreve no canal e retorne pontualmente às 20 horas e 35 minutos para o nosso segundo momento ao vivo. Eu te espero aqui, hein? Não deixa de comparecer. Gosto de bolo, mas só de chocolate. Bolo na live, não. Tô te esperando. 20 horas e 35, ao vivo, aqui. Até mais.